E assim, como comentarista, você começou com a Cazé TV mesmo ou não? Cara, a minha primeira transmissão foi na Cazé TV, que foi essa, Flamengo e Botafogo na final da Copinha de 2023. Mas entre dezembro de 2023, que foi essa primeira, e agosto de 2024, que foi quando eu comecei a fazer de forma mais assídua, eu fiz alguns jogos também na TV Brasil. De futebol feminino, Série B masculina, mas só essas duas. Como comentarista, só participei. E como pode falar um pouco como você se prepara, como é a análise tática? Cara, é muito individual, né? Tipo, não tem muito, assim, um beabá que todo mundo segue, assim. Eu, particularmente, eu fiz e faço até hoje curso de análise tática para você entender melhor do jogo em si. Esse curso mudou muito, assim, a minha visão de jogo mesmo, literalmente falando. Fono é muito importante, porque como vocês podem ver, eu fico rouca com grandíssima facilidade. Então, fono é uma coisa importante. Ali, antes do jogo, você fazer aqueles exercícios que a fono manda. E, basicamente, você assistir tudo de futebol o tempo inteiro para você estar sempre por dentro, né, do que tá acontecendo. Estudar para os jogos que você vai fazer, né, que te escalam. Às vezes é bem difícil, porque, por exemplo, a gente estava fazendo agora a Copa do Mundo Feminina Sub-17. Cara, já é difícil achar coisa de base no masculino. No feminino, então, é bizarro. Então, é muito difícil de você achar informação. Então, te demanda bastante tempo de estudo. Mas é isso, assim, sempre você estar inteirado nas notícias, nos jogos, consumir o máximo de futebol possível que você conseguir. E eu, particularmente, estou sempre estudando, porque vocês sabem bem, mulher no meio do futebol, você tem que se provar 3 vezes mais, né? Então, você tem que estar sempre preparada. E eu me preparo bastante. Lá na casa é muito bom, porque é isso, você faz do seu jeito, você é mais tranquilo, não é aquela coisa tão formalzona. Então, você pode resenhar também ali no meio do jogo, não é só, né, jogo. Eles até não curtem que seja só assim, eles equilibram bastante, né, o estilo dos comentaristas para cada jogo. Até porque senão fica muito igual o que já tem por aí, né? Exatamente, né, e o produto que eles querem oferecer é diferente. E é isso, assim, basicamente... Eu, no meu preparo, é assim. Legal. É muito legal isso que você falou, porque eu tava conversando com a Luísa Romar, que é da Cazé TV também, e ela falou assim, cara, eu entendo de futebol, é claro que eu entendo, eu sou estudada, eu tenho uma faculdade disso, etc. Só que eu nunca vou fazer qualquer coisa sem estar preparado. Preciso estar muito preparada, porque eu sei que as pessoas vão vir em cima de mim muito mais do que se fosse um homem. Exatamente. Porque, por exemplo, um comentarista, quantos comentaristas homens tem falando um bando de asneira e que não são, às vezes, nem cobrados pelo que estão falando, ou é levado na piada. Ele errou isso aqui, que engraçado. Agora, se é a gente, se é uma mulher, a cobrança é muito diferente, assim. Então, a gente sempre tem que estar muito preparada para fazer, né? A gente sabe que a gente sabe, mas a gente não pode errar um sobrenome sequer, porque aí invalida todo o seu conhecimento, Exatamente. né? Exatamente. E Debbie, você contou pra gente que conheceu o estádio do Corinthians, que lá é incrível. Você já conheceu 68 estádios. 69 agora. 69? Já pulou mais contra um. o Mirassol, acrescentei mais um ali na lista. Tem algum que você, né, além do Corinthians, que você falou da estrutura, que te marcou mais? Que tem alguma história marcante pra você? Cara, no meu top 3, assim, de estádios que eu mais gosto, top 1 é Itaquera, top 2, Arena Fonte Nova, do Bahia, e top 3, Arena Castelão. Eu acho que por um contexto geral, porque tanto a Arena Fonte Nova quanto a Arena Castelão, eu só vi vitórias do Botafogo, eu já fui 2 vezes na Arena Fonte Nova e 2 ou 3 vezes na Arena Castelão. Uma contra o Ceará, uma contra o Fortaleza, a gente ganhou de 3-1 os 2 jogos. Contra o Fortaleza é um jogo muito perigoso pro Botafogo, por questões de torcida organizada, então foi um jogo que eu fiquei até mais receosa, assim, não fui de camisa, você vai prestando mais atenção. Mas o estádio em si é muito maneiro e, assim, o Nordeste é maravilhoso, né? Então, qualquer jogo que tenha no Nordeste como um todo, eu quero ir, não importa se eu fiquei arrasada de não ter ido contra o Vitória esse último final de semana. E lá deve ser incrível. Você já conheceu o Barradão? Eu fui no Barradão ano passado, 1-0 Botafogo. Eu costumo ser pé quente, tá? Fora de casa, eu costumo ser pé quente, vi poucas derrotas do Botafogo.
Mas é isso, assim, o top 3 pra mim são esses 3 estádios Legal. de tudo. Infraestrutura, a torcida da casa é muito boa, pô. Torcida do Bahia arrebenta, Fortaleza e Ceará, não tem nem o que falar, do Corinthians pra mim é a melhor do Brasil. Eles fazem festas lindas. Incrível. E o tempo todo. Então, pra mim, assim, esse é o top 3. Eu gosto muito de estádio raiz também, assim, aquele estádio que é mais... O estádio do Juventude é um estádio que eu acho muito maneiro, porque, assim, é raiz, é pequeno. O estádio do Avaí, a ressacada, é muito maneiro também. E foi uma viagem muito foda, porque a gente foi no meio do Oktoberfest, que Nossa, rola que já lá, fica então... lotado lá. Que delícia. Não, foi muito maneiro, foi muito maneiro. Estádios de fora do Brasil, eu conheço alguns também, mas... conheço de ir visitar. E a jogo, assim, eu fui a poucos. Fui nesse da final da Champions, que eu comentei em 2017, que é em País de Gales, não vou lembrar o nome agora. Um estádio muito grande, acho que é o maior estádio que eu já fui. Muito maneiro também, mas é isso, assim, você não tem tanto aquele calor, sabe? Porque é uma coisa megalomaníaca, assim. Por Monumental, que a gente foi campeão da Monumental é lindo. Libertadores lá, o estádio é absurdo também. São bons estádios, mas eu gosto dos estádios daqui e gosto muito dos estádios raiz, assim, estádio pequenininho. Cara, um estádio muito maneiro do Criciúma, Heriberto Rilse. Cara, muito maneiro. Esse foi um jogo que eu acho que foi empate, que eu fui ano passado. Não, a gente perdeu, eu acho. Mas, enfim, muito maneiro. A torcida do Criciúma também é uma torcida que, porra, faz um barulho. É um estádio pequenininho, assim, então a pressão Que é fica sem ar. absurda. Eu sou viciada, a real é essa. Cara, eu acho estádio raiz, assim, outra Bom parada. Sim. Como se você estivesse voltando há muito tempo atrás, né? É claro que o gramado não é tão legal, né? Não vendo por esse lado. buracos. Assim, Não, e a gente que tá acostumada com um estádio que o campo é muito distante da arquibancada, quando tu vai num estádio que você vê que a pressão fica diferente, porque a torcida tá muito próximo do campo, cara, isso pra mim faz muita Sim. diferença. E eu lá, por exemplo, Moça Bonita, que é aqui em Bangu, né? Cara, é muito pertinho, é muito raiz, assim. É super, super raiz. Só que aí você vê o campo, né? Bastos, inclusive, Pois machucou. é, Então, sim. assim, é meio que um peso, duas medidas. Sim. Mas mudando um pouquinho de assunto, recentemente teve uma polêmica aí sobre um treinador que soltou um comentário bem desagradável, dizendo que o futebol não é lugar para mulheres, que é lugar só para homens. E a gente queria saber um pouquinho de você, assim, como você se sentiu ouvindo isso, que você gostaria de falar, assim. Cara, eu fiz Disso. até um vídeo e postei no meu Instagram que a real é que é exaustivo, né? Tipo assim, a gente que trabalha com isso, gente que vive esse mundo e que a gente só quer literalmente fazer o nosso trabalho e, tipo assim, não ter que lidar com essas coisas, mas rotineiramente a gente lida com comentários como esse. Não foi a primeira vez que ele falou algo desse tipo. Então, é isso, assim, você vê que o clube foi lá, soltou uma nota oficial, rasa, não vai fazer nada relacionado a isso, não vai punir o treinador pelo que ele falou. O próprio treinador se posiciona, eu vou aprender com o que eu falei. Será que vai mesmo? Porque você já falou isso quando você era treinador do Vasco. Aí agora você tem, não isso exatamente, mas no Sim, mesmo cunho machista. Cara, eu lidei em São Januário agora com uma situação que ficou muito nítido, assim, pra mim, como que alguns homens odeiam a presença das mulheres no meio do futebol. Ela não precisa estar fazendo nada de errado e não que se ela estiver fazendo, por exemplo, num lugar de comentarista, se eu fizer algum comentário errado, você vai me julgar pelo comentário errado que eu fiz e não por eu ser mulher e fazer o comentário errado. Exatamente. Eu não fiz o comentário errado porque eu sou mulher. Eu fiz o comentário errado, sei lá, porque eu sou idiota, porque eu errei, porque eu não estudei para aquele jogo ou por qualquer outro motivo. Mas você vê claramente, e essa situação de São Januário, eu tava ali no portão para me credenciar, e ali onde você se credencia é o mesmo lugar onde pessoas entram para camarote, o setor social de São Januário e tal. E aí tinha uma mulher bipando os ingressos das pessoas que estavam dentro dos carros, na fila de carro para entrar ali e para estacionar. Um torcedor do Vasco, aleatório, que estava sozinho, começou a gritar e discutir que aquela mulher não tinha que estar ali e que não sei o quê. E aí as pessoas ao redor, até eu, inclusive, a gente até demorou a entender o que estava incomodando ele. O que né, estava sendo feito de errado pra estar incomodando ele. E aí o chefe da segurança que estava por ali e outros seguranças foram falar,
irmão, o que tá vendo? Ah, não sei o que, e ele gritando e reclamando. E aí ele foi tentando arrumar motivos. Aí ele falou assim, ela não tá com cordão de credenciamento igual vocês. Aí o cara, e o que você tem a ver com isso? Ela não tem que estar com cordão, ela tá aqui do lado de fora. A gente tá com cordão porque a gente tá lá dentro, você não tem nada a ver com isso. Tipo assim, dando satisfação pra ele, que nem deveria, mas pra tentar colocar ele no lugar dele, de tipo assim, o que você tem a ver com isso? Por que você tá reclamando? E ali ficou muito nítido pra mim que, cara, ele só tava incomodado porque era uma mulher. Porque ela tava literalmente pegando o negócio, indo no carro, bipar o ingresso das pessoas, voltar, adiantar, ó, esse carro aqui pode entrar, esse aqui não pode. Só que a presença de mulheres naquele ambiente que pra ele, na cabeça dele, é masculino, incomoda. Então, só dela ser uma mulher e estar ali fazendo o trabalho dela, incomoda. Então, ali ficou muito claro pra mim esse ódio genuíno, esse ódio gratuito por ela ser uma mulher. E a gente lida com isso todos os dias. Então, eu vi algumas pessoas nas redes sociais tentando explicar a fala dele, né, do treinador, no sentido de, ele não quis dizer que o futebol não é pra mulheres, ele quis dizer que é pra homens e não... E aí colocou as mulheres como uma coisa frágil. Estaria errado da mesma forma. Exatamente, A gente entendeu o que ele quis dizer, você não precisa explicar. Mas tá errado da mesma forma, porque ele não tem que relacionar uma coisa frágil, né, a mulheres. Então, assim, de todo contexto tá errado. E a gente lida com isso todos os dias. Só que é cansativo, né? Tipo assim, e é isso, somos sempre nós falando. Eu entendo e acho super válido você chegar aqui e perguntar a minha opinião sobre, mas... E os homens falando sobre isso, exato, né? Nas redes sociais. É cansativo. O clube foi lá, emitiu uma nota rasa e é isso. E ficou por isso mesmo. Os próprios jogadores poderiam virar, falar alguma coisa, sabe? Mas a gente não vê isso acontecendo. E é exaustivo. É exaustivo eu debater. acho que até no caso desse desquerido, tá muito relacionado que ele tá fazendo uma campanha pífia no time que ele tá. Ridículo que ele precisa dizer uma coisa absurda pra tirar o foco do que tá acontecendo ali, que ele tá fazendo um péssimo trabalho, porque ele não... Que talvez o futebol não seja pra homens como ele, assim. Exato. Essa é a grande verdade, assim. E até o Ceará vai fazer uma ação, não sei se vocês bacana, viram, eu vi. que o próximo adversário do Ceará é o Inter, né? E aí eles colocaram uma promoção pra todas as mulheres pagarem meia, porque o objetivo Maneiro. deles é encher o estádio de mulher, como protesto, assim. Então, assim, eu acho que todos os clubes deviam embarcar quando acontece. Não só o Ceará, porque vai pegar um Posicionar, Inter. né? Sim. Mas é muito importante, cara. Todo mundo quer falar de futebol feminino e isso e aquilo na hora que dá Ibope. Em março, que é o mês da mulher. Mas e aí? Na vida a gente tá sempre sofrendo com isso. Quem trabalha com isso, quem vai ao estádio. Até a pessoa que, provavelmente essa mulher talvez nem goste de futebol, não sei, essa moça do Vasco. Então, assim, é isso, é como se não fosse permitido. Cara, e o Brasil vai sediar uma Copa de Exato, Mulheres já. daqui a 2 anos, sabe? Então, assim, cara, é um baita momento pros clubes enxergarem o futebol feminino como produto e ganhar dinheiro com isso, gente. Porque, acreditem, tem gente que consome. É só vocês, é só os clubes enxergarem como produto. Porra, o Corinthians é o maior exemplo disso. Incrível. Lota direto a Neoquímica bizarro, com, né? É incrível. com jogos do feminino. Não à toa conquista títulos e ganha dinheiro através disso, porque enxerga o futebol feminino como produto. Muitas jogadoras na seleção brasileira. Exato. E é muito interessante também, a gente já falou isso aqui umas vezes, é muito bom reforçar a quantidade. É nítido, a gente que frequenta estádio há um tempo, a gente vê a quantidade de mulheres aumentando em estádio. Sim. Então, é importante os clubes. O Botafogo tem muitas frentes, né, de proteção, de falar sobre isso, que outros clubes façam ações, que o nosso clube também continue fazendo, porque é importante deixar um ambiente seguro e mostrar para os homens, nós vamos estar no meio do futebol aqui. Já ocupamos. E já ocupamos e vamos ocupar mais ainda. Gostou desse vídeo? Aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar o Mais 7 Podcast.